Está no ar mais uma videoaula de matemática. Mas não tenha medo, pois o professor América vai salvar você. Vamos junto, pessoal, vamos aprender mais uma aula de matemática. Fala, pessoal, vamos resolver uma das questões que ficaram para vocês realizarem aí do livro, tá? Eu escolhi dessa vez, para a gente corrigir por vídeo, a questão 9 da página 134. Por que eu escolhi a questão 9? Porque a questão 9 envolve um cálculo para que a gente realize, tá? E na nossa videoaula a gente falou sobre a definição dos ângulos, a gente não chegou a ver o cálculo em si. E aí eu trouxe essa porque no livro tem essa questão de cálculo, vocês vão ver que é muito fácil, tá? Da gente realizar. A questão diz pra gente assim: ache o ângulo que a letra X está escondendo. E aí o livro traz essa figura pra gente. Ele forma esse ângulo, que é formado pela semirreta B, pela semirreta A, por essa semirreta de baixo que o livro não denomina, não coloca nome pra gente, pelo vértice O. As outras informações que a gente tem, tá? Esse ângulo todo aqui mede 60 graus. Então eu sei que o total dele é 60 graus, certo? Aí o livro traz pra gente que esse ladinho aqui embaixo mede 24 graus. E esse lado aqui em cima mede X, ele não sabe quanto que é. Mas eu sei que o total dele, tá? Ele todinho aqui mede 60 graus. Então eu sei que X mais 24 graus, tá? Vai ser igual a 60 graus. Ok? Então X, ângulo de cá, mais 24, ângulo de cá, vai ser igual a 60, que é o ângulo completo. Ok? A partir daí a gente já sabe fazer. É bem tranquilo. Número para um lado, letra para o outro. Vou manter o X aqui, 60 graus aqui, 24 vai passar para o lado certo. Se ele está somando, ele vai passar diminuindo. 60 menos 24. E aí é só a gente fazer a nossa continha. Tá? 60 menos 24 vai dar aqui para a gente 36 graus. Então, X, nesse caso, mede 36 graus. Se vocês quiserem até tirar a prova real, depois é só somar 36, que é o X, mais 24. E vocês vão ver que a gente acha exatamente os 60. Detalhe, dica para vocês. Essa semirreta A está aqui no meio do ângulo, está dividindo o ângulo, não está? Só que nós não podemos chamar ela de bissetriz. Por que a gente não pode chamar ela de bissetriz? Porque a gente viu na definição de bissetriz que para ser uma semirreta ser bissetriz, ela tem que dividir um ângulo em duas partes iguais. Nesse caso, a semirreta não divide o ângulo em duas partes iguais. O ângulo mede 60 graus, ela divide, uma parte tem 24 e a outra parte tem 36. Então, essa semirreta aqui divide o ângulo, mas não é considerada uma bissetriz, porque não divide o ângulo em partes iguais. Valeu, pessoal. Agora a gente vai para o conteúdo novo. Vem comigo. Fala, pessoal. Então vamos lá. Para a gente dar prosseguimento aí ao nosso conteúdo, antes de tudo, passa aquele álcool gel na mão, certo? Vai lá, lava com sabão, para ninguém ficar ruim aqui não, quero ninguém tossindo aí não. Bom, então vamos para o conteúdo novo, que a gente vai falar sobre polígonos, tá? Eu trouxe aqui algumas definições, alguns exemplos que estão aí presentes no nosso livro, certo? Mas para a gente começar, é importante que a gente saiba o que é um polígono. O que é um polígono? Polígono é uma figura geométrica plana limitada. O que isso significa? Que primeiro, que é uma figura geométrica. Segundo, que ele tem limites.
Então a gente pode dizer que ele é sempre uma figura geométrica fechada, tá? Porque ele tem limites por todos os lados, ok? A gente viu que a reta ela é ilimitada, ela vai continuar indo. O polígono não. O polígono é uma figura geométrica que ela tem limites nas suas bordas. Olha o exemplo aqui, ó. Aqui eu trouxe um exemplo de polígono. Percebam que ele é limitado, ele é fechado, ó. Em todos os lados ele tem esse fechamento, certo? Então, isso é um polígono. Quais são os elementos do polígono? Os elementos do polígono, tá? Para a gente começar entendendo, primeiro a gente vai ver aqui que esse polígono forma alguns ângulos, tá? Então, lembra que a gente conversou sobre ângulos? Vamos ver quais ângulos o polígono forma. Ó. Ele forma esse ângulo aqui, ele forma esse ângulo aqui, ele forma esse outro ângulo e ele forma esse ângulo aqui. Então, esse polígono forma ângulos, certo? Que a gente vai nomear da seguinte maneira, tá? O exemplo, o livro traz para a gente que esse pontinho aqui é o ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. A gente viu que no ângulo, o pontinho, tá? Que inicia as duas semi-retas, as duas retas que formam um ângulo, a gente chama de vértice. Então, nesse nosso polígono, a gente tem os vértices A. Por quê? Porque ele inicia essa reta e essa semi-reta para formar um ângulo. Então, vértice A. A gente tem o vértice B, que também é o pontinho que inicia um outro ângulo. A gente tem o vértice C, que também é um pontinho que inicia mais um ângulo. E para fechar, a gente tem o vértice D, que inicia esse outro ângulo aqui. Ok? Então aqui, A, B, C, D são vértices de alguns ângulos que são formados dentro desse polígono, que é o nosso exemplo que eu trouxe para cá. Tá? Bem, então a gente tem os vértices. Também temos os lados. Tá? Percebam que é bem tranquilo. A gente tem aqui o lado AB, que é de um vértice a outro. E aí a representação desses lados vão ser sempre com a nomenclatura, né, dos dois vértices e essa retinha aqui em cima. Ó. Então aqui eu tenho o lado AB. A gente tem um lado que é formado pela reta aí BC, pela semi-reta BC. A gente tem um lado que é formado pela semi-reta CD, tá vendo? E a gente tem um outro lado que é formado por DA. Então, esse polígono é formado pelos vértices A, B, C, D e pelos lados AB, BC, CD e DA. Aqui no nosso exemplo, ok? Bom, dentro de um polígono também, nesse caso, a gente tem diagonais. Quais são as diagonais? As diagonais a gente tem, ó, AC, certo? Diagonal do A até o C. E a gente tem a diagonal do D até o B. Então aqui a gente colocou diagonal BD. Então nós temos aí duas diagonais. Essas diagonais, a princípio a gente pode achar que não é tão importante, mas ela é fundamental em algumas características do nosso dia a dia. Por exemplo, as polegadas de uma televisão, elas são medidas através das diagonais. Reparem na televisão de vocês que elas formam, né, um polígono. E aí a gente fala assim, tem ali, é um polígono, normalmente um retângulo, e a gente fala assim, esse polígono é de 32 polegadas. É de 43 polegadas. A minha é de 14 polegadas. Certo? Da onde vem essas polegadas? Essas polegadas são medidas, tá, levando em consideração as diagonais naquele polígono. Depois a gente até pode ver isso aí de uma maneira melhor, que é bem interessante. E aí nesse polígono também a gente tem a formação dos ângulos, tá? Que eu marquei até aqui para vocês, certo? A formação desses ângulos. E aqui a gente lembra como que a gente vai nomear o ângulo. Então a nomenclatura do ângulo é um lado, nesse caso aqui o ângulo ABC. O lado A, tá? Formado aqui, forma um ângulo com o lado C. E o vértice desse ângulo é o
B. Então aqui eu tenho lado A, vértice B, um chapeuzinho, lado C, que é o outro lado do ângulo. Tá? Vamos vir aqui para um outro exemplo. A gente tem o ângulo BCD. B, essa reta aqui. C vai ser o vértice, vai ter o chapeuzinho, é o ponto de encontro. E tem a reta D aqui, a semirreta D, que forma o outro lado do ângulo. Então, nesse nosso polígono, nós temos 4 ângulos. Ok? Então, vimos os elementos de um polígono: vértices, os lados, as diagonais e os ângulos que esse polígono forma. Tá? Aí aqui a gente já começa a entrar em algumas definições de polígonos, certo? Essas duas aqui, as mais chatinhas, mas bem tranquilas da gente entender também. Tá? A gente diz que o polígono pode ser côncavo ou convexo, certo? Qual é a diferença entre os dois? Percebam que aqui eu coloquei duas figuras geométricas diferentes da do nosso exemplo, tá? Para a gente entender que o polígono não é só o retângulo ou o quadrado. Vamos lá, o polígono é sempre uma figura geométrica plana, então essas duas aqui são planas, tá? Que tem a sua área limitada. Então aqui a gente também tem a nossa área limitada, ó. Não é aberto, tem um limite, ó, dentro dele e dentro dele é o seu limite, ok? Então aqui tem dois exemplos de polígonos. Qual é a diferença entre os dois? No polígono côncavo, a gente diz que quando você quiser fazer uma reta, uma semirreta, dentro desse polígono, pode ser que essa semirreta tenha que passar por fora do polígono. Já no polígono convexo, não. Sempre que você quiser formar uma semirreta dentro dele, ligando dois pontos dele, essa semirreta vai ficar somente dentro do polígono, vai respeitar os limites do polígono. Vamos aqui por exemplo. Vou apagar o que eu coloquei aqui, tá? Para a gente visualizar bem. Vamos começar pelo convexo, que fica melhor para a gente entender depois o côncavo. Tem a definição que o livro traz para a gente, que é: se unirmos dois pontos através de uma reta, ela jamais passará por fora do polígono. Então vamos por exemplo. Vamos imaginar que eu quero unir esse pontinho daqui com esse daqui, ó. Eu vim aqui e tracei uma reta. Ela está todinha dentro do polígono. Vamos imaginar que eu quero botar esse ponto aqui com esse pontinho aqui. Vou traçar uma reta. Ela continua dentro do polígono. Se eu quiser agora unir esse ponto com esse daqui, vou traçar uma reta. Ela continua dentro do polígono. Então, não importa. Sempre que você quiser unir dois pontos desse polígono, a reta vai estar sempre por dentro do polígono. Ela não vai precisar passar por fora em momento nenhum. Esse é o convexo. Agora vamos entender o polígono côncavo. Vou apagar aqui essa reta, tá? Que eu coloquei aqui para trazer um exemplo igualzinho do livro para vocês, mas vai ficar mais fácil da gente entender. No polígono côncavo, qual é a diferença? A diferença é que, em algumas situações, quando você quiser unir dois pontos desse polígono, a reta vai ter que passar por fora do polígono, tá? Exemplo. Vamos imaginar que você quer juntar esse ponto aqui com esse ponto aqui. A gente fez uma reta. Opa, vamos fazer direitinho aqui a reta. Fingiu que é uma reta, tá? Então aqui a gente tem um ponto e um outro ponto ali. Está passando por dentro do polígono. Vamos um outro exemplo. Vamos imaginar que a gente queira unir esse ponto aqui com esse aqui embaixo. Opa, ainda está dentro do polígono. Aí você vai pensar assim, pô, mas que diferença tem então entre um e outro? Prestem atenção. Vamos imaginar que eu peço para vocês para a gente unir esse ponto aqui com esse ponto aqui. Vamos passar essa reta? Passamos, ó. Olha a reta. Por onde passou a reta? Por fora do polígono. Então, essa é a diferença. Em alguns momentos, em alguns pontos, para a gente conseguir ligar um ponto ao outro, ele vai ter que passar por fora do polígono. Quer ver um outro exemplo? Vamos imaginar que eu tenha pedido para você ligar, ó, esse pontinho aqui
com esse pontinho aqui, ó. Vamos ver como é que vai ter que ser essa reta? Ela vai ter que vir aqui, ó. Ela também está passando por onde? Por fora do limite do polígono, ok? Então essa é a grande diferença. No convexo, qualquer dois pontos que a gente vai ligar, vai passar por dentro do polígono. Não importa quais os pontos. No côncavo, em alguns determinados pontos, a reta vai ter que passar por fora do polígono, certo? Bom, fechamos por aqui essa parte. Vamos dar seguimento aí a outros conceitos dos polígonos. Vem comigo. Bom, pessoal, então vamos continuar aqui, certo? Falando sobre os nossos polígonos. Agora a gente entra, tá? No que a gente chama de classificação de polígonos. A primeira maneira de classificar os polígonos é através do número de lados, tá? Então a gente diz que o polígono de 3 lados é o triângulo. O polígono de 4 lados é o quadrilátero, certo? E a partir daí a gente tem o polígono de 5 lados, pentágono. O polígono de 6 lados, hexágono. Se a gente quiser de uma maneira mais simples, é só a gente fazer a união com o futebol. O time que ganhou 5 vezes, ele é penta. Então, o polígono de 5 lados é o pentágono. O time que ganhou 6 vezes é hexa. Então, o polígono que tem 6 lados é o hexágono. Tá? O time que ganhou 7 vezes, qual é? Ah, esse mesmo. O hepta. Tá? Então, o polígono de 7 lados é o heptágono. Tá? Se ganhar 8 vezes, octa. Então, o que tem 8 lados é o octógono. Ok? Então, a relação vai ser sempre essa. Mas dá para a gente pegar essa nomenclatura numa tabelinha. Até no livro de vocês, na página 137, tem a tabelinha com a nomenclatura de todos os polígonos. Tá? Então, a nomenclatura da classificação dos polígonos é através de 2 lados. Ok? Então, ali dá para a gente ver bem a classificação através dos lados de um polígono. Bom, além da classificação através do número de lados, o polígono pode ser classificado de algumas outras maneiras, certo? Ele pode ser classificado como um polígono equilátero, tá? Que é um polígono que tem todos os lados iguais. Um exemplo claro do polígono equilátero, o quadrado. O quadrado tem todos os lados iguais. Um outro tipo de classificação dos polígonos é a respeito dos ângulos. É o equiângulo, tá? O polígono equiângulo são os polígonos que têm todos os ângulos iguais. Então vamos ver se o quadrado tem todos os ângulos iguais. Um ângulo aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Todos medem 90 graus, não medem? Então a gente diz que ele é equiângulo. Então o polígono que tem todos os lados iguais, equilátero. O polígono que tem todos os ângulos iguais, equiângulo. Certo? Bem, aí a gente diz que o polígono pode ser regular. O que é um polígono regular? O polígono regular é o polígono que é, ao mesmo tempo, equilátero, ao mesmo tempo ele tem todos os lados iguais, tá? E ao mesmo tempo ele tem todos os ângulos iguais, ao mesmo tempo ele é equiângulo, certo? Então, o polígono regular é aquele que consegue ser, ao mesmo tempo, equilátero e equiângulo, ok? Bem, um exemplo disso aqui, só para a gente ver se ficou bem clara a definição. Coloquei a figura de um quadrado e a figura de um retângulo, certo? Vamos observar o quadrado. O quadrado tem todos os lados iguais, não tem? Então ele é equilátero. Ele também tem todos os ângulos iguais, ó. Todos os ângulos dele são 90 graus, ok? Então ele também é equiângulo. Então o quadrado é um polígono regular. Ele é equilátero e é equiângulo. Vamos para outro exemplo aqui. O retângulo. O retângulo, vamos ver se ele tem todos os ângulos iguais. Ele tem esse ângulo reto, esse ângulo reto, esse também e esse também. Então, ele tem todos os ângulos iguais. Vamos observar se os lados dele são iguais?
esse lado tem uma medida. Esse lado aqui tem a mesma medida? Não, né? É bem menor. Então, o retângulo, ele é equiângulo, mas ele não é equilátero, porque os lados dele são diferentes. As medidas dos lados dele são medidas diferentes. Então, o quadrado é um polígono regular, equilátero e equiângulo. O retângulo não. O retângulo é somente equiângulo. Ele não é equilátero. Então, ele não é um polígono regular. Deu para entender? Bem, aí a gente, na sequência, um dos polígonos mais importantes, que a gente precisa prestar mais atenção, que são os triângulos, tá? O triângulo é o polígono que tem 3 lados, certo? Então ele tem características próprias. Então dentro do polígono de 3 lados existem classificações próprias, certo? Primeiro, são as classificações a respeito dos lados. Existem 3 maneiras de a gente classificar os triângulos através dos lados. A gente pode chamar eles de equilátero, isósceles ou escaleno. São nomes estranhos mesmo, mas ninguém vai botar um nome assim, meu filho vai chamar isósceles. Não vai, né? Então, o importante para a gente é só ter essa definição, independente do nome ser estranho ou não, no assunto de triângulo, tá? O triângulo equilátero é aquele triângulo que tem todos os lados iguais, certo? Professor, como é que eu vou saber se ele tem todos os lados iguais? Quando eu observar uma figura, eu vou ter que ficar medindo com a régua? Não. Normalmente essas figuras vêm com uma dicasinha pra gente. Ela vem com esses tracinhos. Então, se você observar, tiver um tracinho em cada lado, a gente diz que ele é equilátero, tá? O triângulo equilátero ele vai ter todos os lados iguais, e nas figuras, nos desenhos representados nos livros, nos exercícios, ele vai trazer esses tracinhos. Ó. Em todos os lados vai ter o mesmo número de tracinho. Um tracinho, outro tracinho aqui. Cada lado tem um traço, então significa que ele é equilátero. A segunda classificação, de acordo com os lados, é o triângulo isósceles, ok? O triângulo isósceles é aquele triângulo que tem 2 lados iguais, tá? Que eu até coloquei 2 lados e 2 ângulos iguais, mas não são os 3. Aqui ficou pequenininho a representação, mas vamos visualizar? Eu desenhei esse triângulo. Independente da gente medir ou não, a gente já sabe que ele é isósceles. Por quê? Porque tem, nesse lado tem um tracinho, nesse lado de cá também tem um tracinho. Então, esses 2 lados são iguais. Mas a base dele, aqui embaixo, quantos tracinhos tem? 2 tracinhos. Então, eu sei que esse lado é igual a esse daqui, porque tem a mesma quantidade de tracinhos no lado. Só que a base é uma medida diferente, porque tem 2 traços. Então, o triângulo isósceles é aquele que vai ter 2 lados iguais, mas um lado diferente. Tá? Então, nas figuras, nos desenhos, nos exercícios, a gente pode visualizar através desses tracinhos. 2 lados vão ter a mesma quantidade de traços, e um outro lado vai ter uma quantidade de traços diferente. Tá? E por último, nessa parte da classificação pelos lados, a gente tem o triângulo escaleno. O que é o triângulo escaleno? O triângulo escaleno é aquele que tem todos os lados diferentes. Vamos observar aqui o desenho. Percebam que no triângulo escaleno eu tenho esse lado aqui embaixo tem um traço, então ele tem uma medida. Esse outro lado de cá tem 2 traços, então ele é diferente do de baixo. E esse outro lado aqui tem 3 traços, então os 3 são diferentes, tá? Quando os 3 são diferentes, a gente chama de escaleno. Vamos prestar atenção. O equilátero tem a mesma quantidade de traços em todos os lados. O isósceles, 2 lados são iguais e um tem uma quantidade de traços diferente. E no escaleno, os 3 lados são completamente diferentes. Foi? Então, prestem atenção aí, venham comigo que a gente ainda vai classificar os triângulos de acordo com os ângulos. Vem comigo, galera! Bom, então agora vamos
fechar o nosso conteúdo, tá? Fechando com a classificação dos triângulos pela quantidade, pela medida dos ângulos, tá? Pela quantidade não, porque todo triângulo vai ter 3 ângulos, ok? Então, vamos ver a classificação pela medida dos ângulos. Pela medida dos ângulos, a gente pode classificar um triângulo como triângulo retângulo quando um dos seus ângulos mede 90 graus. Então, esse exemplo aqui, ok? Então, esse triângulo, a gente pode chamar ele de triângulo retângulo, porque um dos ângulos dele mede 90 graus. A outra classificação através da medida dos ângulos é o triângulo agutângulo, certo? Que é quando todos os lados são agudos. Bom, a gente viu que o ângulo agudo é aquele ângulo que mede menos do que 90 graus. Então, todos os lados do triângulo precisam medir menos que 90 graus, tá? E aí a gente vai chamar ele de agutângulo, quando todos os lados medem menos do que 90 graus. Então, se um lado mede 90 graus, retângulo. Se todos os lados medem menos que 90 graus, agutângulo. E a terceira classificação é o que a gente chama de triângulo obtusângulo, certo? Que é quando um dos seus ângulos mede mais do que 90 graus. Então, nesse nosso exemplo, eu coloquei esse exemplo aqui. Esse ângulo aqui mede 155 graus. Então, mede mais do que 90. Se mede mais do que 90, ele é obtusângulo. Tá? Não precisa que os três sejam maiores do que 90. Se um for maior do que 90, ele é obtusângulo. Ok? Então, fiquem ligados nisso. Tá? Se um ângulo for maior do que 90, ele é obtusângulo. Bom, fechamos aí essa introdução ao mundo dos triângulos, tá? E aí, em cima disso, vai dar para a gente fazer o exercício do nosso livro. Abraço, pessoal. Continuem se cuidando, tá? Passando álcool gel, lavando bem as mãos, para quando a gente voltar, tá todo mundo bem de saúde. Abraço!